volta com o assunto do dia, análise de risco com o Sérgio, trazendo informações muito legais para a gente, mostrando efetivamente análise de risco, como acontece e como a gente vai ter que conviver com isso cada vez mais. Ela vai passar a ser parte, ainda não mas nós vamos ter que adquirir essa cultura, com certeza, na medida que a evolução, os negócios vêm acontecendo e nós temos que minimizar os riscos, diminuir os riscos que nós corremos. Então, claro está que isso aqui, daqui a pouco, vira cultura, demora, mas a demora é para daqui a pouco, né? Mas vamos lá, o Marcos tinha uma pergunta legal para fazer para o Sérgio antes do nosso intervalo. Vai lá, Sérgio, Marcos. em complemento ao que você estava dizendo da Receita Federal, que tem exigido os modelos de análise de risco, essas coisas, nós temos aí ações do Estados que confluem, que caminham para isso. Nós temos a lei, por exemplo, a 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, muito discutida no âmbito de certificação, no âmbito de empresas, né? Que existem vários decretos para regularem essa lei. E já um desses decretos, ele já é tácito, que quando você vai fazer um modelo regulatório, que você tem que ter incluso nesse modelo regulatório uma análise de impacto desse modelo regulatório. E, consequentemente, não se faz análise de impacto sem ter análise de risco, certo? E eu estou dando o exemplo como a Lei da Liberdade Econômica. Você tem visto esse tipo de tendência em outros segmentos? Eu acho que isso cada vez está solidificando cada vez mais a tendência até que o Estado se posicione em relação a isso. É o que eu estava até comentando ali um pouco antes com vocês na sessão café. anterior. Na sessão anterior eu comecei naquela fórmula, né? Probabilidade e impacto. Isso. Dissecamos ali a probabilidade em 2 macrométodos, abordagens. Vamos para o impacto, né? Eu tenho que multiplicar os dois para ver qual é o risco. Então, um fragmento do que você tem do risco é o que o governo quer que você demonstre. O impacto é um número, né? O valor que vai lá, que a gente chama de operacional do risco, né? Qual é o valor que você vai operacionalizar, que vai se transformar o valor de ganho ou de perda que você tem, o impacto que vai gerar. Quanto mais intangível é a análise de probabilidade da decisão, da aplicação dessa lei, quer dizer, você ali tem essa lei se adequa a mim, quer dizer, você vai ter uma série de perguntas e você vai criar a probabilidade do uso, do emprego ou da relação que essa lei tem com você. E provavelmente vai ter que usar métodos determinísticos por uma questão muito simples. Essa lei só passa a valer, ela não tem história. Então você tem que construir a tua história a partir dos resultados no futuro. Eu fiz uma vez um parecer recente aí, uma área de Porto e tal, e coloquei lá uma expressão chamada TAC do futuro. Já que tem risco futuro, que está na legislação também do governo federal, não existe risco fora do futuro, tá? Não existe risco do passado. Sim. Né? Isso é uma falácia, né? O risco ele só existe no futuro. No passado você tem o acontecimento, né? Ou um evento ou potencial, ou um passivo. Então, ou tem um evento ou tem um passivo que vai se manifestar num determinado momento. Risco no passado não existe, o risco está no futuro. E aí o que acontece? Eu falei do TAC do futuro, quer dizer, termo de ajuste de conduta se faz com coisas que já são conhecidas, né? Porque é uma conduta. Não, eu tenho que fazer um TAC baseado na nova. Então eu acho que essa expressão pode ser transportada para esse evento e dizer, vamos criar um modelo de TAC do futuro ou criar uma outra expressão. Eu estou dando essa que é mais conhecida, porque já está no ambiente de gestão, da cultura de gestão de risco ambiental, que é uma daquelas culturas que já se disseminou. Quer dizer, já está na sociedade. A sociedade acha que é importante a preservação ambiental. Já existem regulações, regras, procedimentos. Já existe, inclusive, no campo das tomadas de decisões corporativas, né? Os grandes investidores têm lá... Você tem programa ESG, Environmental, né? Social e Governance. Quer dizer, já existem programas que também estão ainda em processo de modelação, mas, por exemplo, o environmental está bem definido. Sim. O Brasil tem legislações adequadas, comportamentos as empresas têm seguro, tem procedimento, tem tudo montado.
No social, talvez a gente não saiba muito o que fazer ainda, é uma discussão. Governança, o pessoal do IBGC no Brasil já está adaptando ao modelo internacional. A legislação, de novo, ela é condição necessária, mas insuficiente para o risco. Como que eu faço esse ajuste, né? Como que eu vou trabalhar na análise, criando esse TAC? Eu faço um acordo, é como opções reais. Tá. Eu tenho esse valor de impacto no futuro, eu me comprometo que é esse o valor. Eu não sei qual é, porque tem outros fatores. Você percebe que a gente vai começar a trabalhar com opções? É o objetivo. É como aplicações financeiras. Eu estou olhando para o futuro, esse valor aqui vai ser de tanto. Quer dizer, o valor de impacto é um valor subjetivo. O que eu posso fazer? O que é bom disso? Eu posso pegar uma faixa e dizer, eu posso começar a securitizar esse risco. Olha que legal, né? Porque eu posso chegar e dizer para a seguradora, dependendo do tamanho, eu posso começar a contratar seguro, posso inventar um novo produto para proteger, já que eu não consigo controlar todos os fatores externos e isso pode afetar o resultado da minha empresa, com certeza, grandes corporações terão poder para negociar com seguradores e dizer, olha, eu preciso de um seguro para esse risco. Agora, tem negócio aí. Na verdade, ao invés de problema, se você ficar preso na conformidade, não tem negócio, vai ter muito litígio. Mas se você olhar isso para o mercado de seguros, isso é um baita de um negócio. É que o risco não necessariamente ele é um prejuízo. A gente associa risco ao prejuízo, mas o risco ele pode ser uma surpresa, considerando que o risco é um desvio de meta, de objetivo ou de previsibilidade, ele pode ser uma surpresa positiva também. Sim, ele pode ser positivo. O que é mais interessante, você pode transformar isso a momento presente, como a gente traz, né, os valores presentes, o risco, você pode trazer o valor presente e dizer, eu tenho um contrato no risco no futuro. Quem vai investir nessa empresa se ela tem todas as garantias? Todo mundo. Exato. Eu estou mitigando, o valor da ação sobe no dia seguinte. É só uma questão de a gente ser inteligente o suficiente, ou ter inteligência no mercado, para produzir produtos inovadores. E vem a questão da inovação. E externar para o mercado que você tem uma preocupação em minimizar. Aí vem o marketing. Aí vem o marketing. Você vê só, essa questão da legislação, se a gente não comprar essa frasezinha que vai virar mantra aqui, né, que eu espero que vire, ó, não, a questão da legislação é a condição, ou a conformidade é a condição necessária, mas insuficiente para a gestão do risco. Então, isso eu acho que é mais importante. Se a gente se apegar só na conformidade, é essa sensação que você tem. Olha o impacto, positivo ou negativo, depende de como você pega ele. Sim. É a cultura. Voltamos para aquele negócio. Tem que ser cultura e não uma obrigação. Tem que fazer parte da nossa vida, do nosso negócio. Né? Agora, é muito interessante você que está nos vendo aqui. Tem um momento que a gente para tomar um café. Normalmente esse momento acontece 2 vezes. Antes de a gente começar, né? E aí o papo começa a rolar. E nesse papo, antes de começar o nosso ao vivo aqui, acontecem as grandes descobertas, né? E o Sérgio deu uma aula para a gente hoje sobre o transporte de cargas no Brasil, sobre o transporte marítimo, né? Na questão dos riscos, né? E aí mostra a diferença que existe, como se olha isso no Brasil. E eu perguntei para ele o que acontece, por exemplo, com essas empresas que fazem um transporte do e-commerce hoje, né? Então você tem aquelas vans carregando uma enormidade de produtos com uma nota fiscal de cada fornecedor, tá? Como isso é tratado, cara? Dá um sinistro nesse carro, esse carro some aí, evapora com toda aquele quantidade enorme de produtos caros, né? Aqui existe o poder da evaporação aqui. Como é que acontece isso, cara? Como é que se trata esse evento dentro do Brasil? Como é que se previne isso? E como se indeniza isso no final, né? Como é que se resolve essa questão? E realmente é uma mágica. Bom, eu contei para vocês, né? A gente está nesse negócio aí, sem seguro, até antes de existir seguro, lá na década de 90. Quando começou o e-commerce, eu tive o prazer de estar trabalhando numa empresa em que a gente fazia o comércio exterior de encomendas e amostras, né? Hoje se chama courrier, mas ficou conhecido no Banco 1, a entrega de o motoqueiro levando o cheque em casa. Ele falou dinheiro, mas não pode levar dinheiro de motocicleta, só para vocês saberem, a legislação proíbe, né? O transporte de valores em motocicleta, ele tem que ter proteção, tem uma série de coisas. Mas a propaganda do banco era uma mulher com encharpe
e o motoqueiro indo na frente entregar alguma coisa, né? Então essa ideia do courrier ficou muito conhecido como motoboy aqui em São Paulo, lá no Rio é courrier e tal. E para mim o courrier, na verdade, é o que está na legislação, é o transporte internacional de carga por meio aéreo, na verdade. É uma bagagem desacompanhada em que um passageiro, a sua bagagem é a carga. Ele tem um voucher só de bagagem de mão e a carga toda está no nome dele. Então, um tratado internacional que você pode transportar carga na variação de courier, né? Não é carga expressa, não é carga de avião fechado ou parte ali com conhecimento aéreo. É um voucher de um passageiro. E aí isso era muito ligado a documentos na parte de transporte marítimo, né? Chegava os BLs, chegava a documentação, não tinha internet, então os documentos vinham, você tinha que vir mais rápido que o avião, que o navio, você tinha que chegar de avião. E começou a venda por cartão de crédito ali nos anos 90 e o pessoal ligava aqui, né? Tinha as publicações dos grandes jornais, né? Jornal do Brasil, Jornal Globo, Folha, Estadão. Tinha um anexo de compra, assim que vocês ligavam, 0800 e tal, caía numa central em Miami. Você tinha aqueles primeiros cartões internacionais que tinha uma anuidade que ninguém conseguia pagar, lembra? Hoje é de graça. Antigamente tinha uma anuidade que era um absurdo. E aí você comprava, né, lá fora e o pessoal entregava para você. Quem pegava esse material e trazia? Quem consolidava? Isso era carga fracionada. Então a gente fazia esse trabalho, iniciamos isso. O que aconteceu hoje? Essa realidade virou para esse continente chamado Brasil, né? E você veja que interessante, a Amazon, que inventou essa ideia de vender, né, por internet e tal, ela foi replicada aqui no Brasil pela Booknet. O pessoal já esqueceu, mas a primeira empresa era exatamente um espelhinho da Amazon, né? Por acaso eu conheci o dono da Booknet, a gente tentou implantar para ele isso, né, para vender livros. E por que escolheu livros, CDs e mídias? Qual foi o motivo da escolha desses produtos no comércio eletrônico? Porque no comércio internacional isso não havia incidência de impostos. Normalmente os acordos internacionais para transporte de mídia, jornal, revista, livro, há acordos de não tarifação. Tá. Então você podia trazer por um meio que não havia modelos de tributação. Essa é uma primeira questão. A segunda questão da pergunta específica que você trouxe para mim no transporte nacional, essa experiência veio lá do período da Penske, né? Porque a gente fazia carga fracionada. E como regular dentro de um mesmo embarque 50 planos de gerenciamento de riscos atrelados a inúmeros contratos de transporte com embarcadores distintos, destinos distintos, mas eu sou um consolidador e desconsolidador de carga. Quando há um sinistro no meio desse processo, eu estou com cargas de diversos clientes, com diversos modelos, contratos de seguros de gerenciamento de risco, né? E na ponta do outro lado, no meio desse caminho pode acontecer um sinistro. E quem causou o sinistro? Quem trouxe, por exemplo, é um assalto, né? Quem disse que alguém veio ali para roubar um determinado produto que afetou o risco do outro? Você vê como os riscos são dinâmicos? Sim. Quem paga isso? Na verdade, essa briga continua na regulação. Uma das coisas que a gente mitigou naquela época, estou falando 2004, quando a gente montou o que se chama uma estrutura mínima de gerência de risco dentro de um operador logístico, que foi a Penske que criou esse modelo lá, a gente criou junto, né? Com os nossos funcionários, é ter uma área de regulação de sinistro. Por quê? Porque aqueles contratos vão ser todos debatidos com o cliente, com a seguradora, com o teu prestador de serviço, e você faz a regulação, depois você faz a juntada de documento e regula junto à seguradora que deve. Quer dizer, essa dinâmica ela não está resolvida. Na verdade, continua litigiosa. Não está resolvido. Eu não vejo, honestamente, eu não vi ninguém resolver essa questão. E dá para se fazer muita coisa de melhoria contínua nesse negócio. Eu não tenho visto esforço. Na verdade, o que tem acontecido? Como eu não consigo resolver, você vai ver que grandes operadores que queriam trabalhar com transporte de terceiro, vou fazer o movimento aqui do bracinho, já tem frota própria. A mesma coisa aconteceu com a Amazon. Ela te disse que não ia ter armazéns. É a empresa que tem mais armazéns no mundo. Por quê? Porque o modelo de transferência, voltando à nossa conversinha lá do primeiro bloco, eu não transfiro responsabilidade, eu transfiro risco. E tem gente ainda tentando transferir responsabilidade.
Você entendeu? Tá. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é que não se transfere responsabilidade. Né? E aí vem a cultura de novo. O embarcador, o dono da carga, alguns já têm essa cultura. Comida, carga perigosa. Ele sabe que por contrato, se ele cometer um acidente no meio do caminho, contaminar o ambiente, o embarcador sabe que é responsável. Né? O cara da carne, o cara da comida, ele sabe que se a marca dele chega na gôndola, não quer saber se não refrigerou no transporte, se o ponto de venda não tem condições adequadas de estocagem. Ele sabe que ele é o responsável. Então, ele faz o monitoramento da cadeia. As outras, mesmo de maior valor agregado, eletrônicos e tal, ele transferir a responsabilidade. Não, você transferiu o risco, a responsabilidade continua sendo sua. Há uma tendência, um esforço de dizer que eu transferi o risco. É uma tendência, mas essa cultura é que vai ser... E isso vai... O problema todo aí é que há uma comoditização dos produtos de alto valor agregado. Quer dizer, as commodities têm valores proporcionalmente mais altos, e aqueles produtos que a gente chama de processados de alto valor estão caindo os preços sucessivamente. Você vê que essa curva ela tende a um lugar que é complicado. Né? Se a gente olhar no longo prazo, isso é um problema. É um problema econômico, macroeconômico. Mas é um problema de mindset. Quanto que eu agrego de valor ao produto? A tendência é comoditização. Tá. E no mesmo caminho, as commodities crescendo de valor. Você imagina como é que eu faço gerenciamento de risco? Quer dizer, o que é bom para nós do transporte? É que os processos de gerenciamento de risco começaram lá nos anos 90, né, com rastreadores, né, embarcados nos veículos. Esses processos de sensores e atuadores nos veículos para poder garantir que está com segurança, o controle de temperatura, controle de velocidade. Hoje tem o controle da jornada do motorista para ter o compliance da lei do motorista. Quer dizer, todos esses processos tendem a ter um preço mais ou menos comoditizado e a gente vai poder oferecer isso, seja para soja, granel, seja para combustível, seja lá numa mesma plataforma, né, para o eletroeletrônico, que hoje tem um tratamento especializado. Tem um valor agregado significativo. Agora, Sérgio, aí é curiosidade, tá? E a gente gosta de trazer as curiosidades. A carga no navio, cara. Você está contando uma história, é história mesmo, cara. É um negócio diferente, muito curioso como é que funciona as indenizações no caso e as responsabilidades num transporte marítimo. Eu tinha comentado com você dos modelos de negócio. No transporte internacional, começou o seguro, começou com essas histórias das expedições, primeiro terrestres, depois marítimas. E o seguro nasce desse conceito, né? Quer dizer, alguém vai, fica a família, e a pessoa, quando embarcava no navio, né, era pago. Na verdade, o marinheiro ia meio de carga, porque ele já recebia o salário e deixava com a família no porto, né? Não sei se volto. Não sei se volto. Então, e aí o navio também. E o que tinha de valor ali? A carga, né? Então, todo o modelo, né? Todo mundo sabia que o que eu tenho que segurar é a carga, porque eu já paguei o frete, eu já paguei o funcionário que vai fazer o handling da carga. E aí? O que eu tenho de valor é a carga, é o que eu tenho para negociar na outra ponta, é o que tem valor agregado. Então, o seguro, quem faz o seguro de tudo isso, né? Quer dizer, se um navio afundar, quem paga é o dono da carga, porque era o que tinha valor, né? Era o que poderia agregar valor. Então, aí vem também outro conceito que a gente trata até hoje, o conceito da commodity, o transporte não agrega valor. Né? Isso virou um mantra na logística, da onde eu me formei e tal. Sim. O que não é verdade, porque se a carga não chegar ao destino, não tem transporte, você não tem valor nenhum. Então é uma verdade falsa. Falsa. Porque se você não tem o agregado de valor de estar no local, quer dizer, ele agrega muito valor. É a única coisa que agrega valor à carga. Por quê? Entregou. Porque entregou. Se você não entregou, cadê o valor da carga? Comprou a pizza, naquele local. Comprou a pizza e ela não chegou. Mas você veja que louco. É muito doido, porque as pessoas olham para o frete como algo que é uma despesa absoluta. Mas não, ela agrega valor. Como convencer as pessoas que ela agrega valor? No delivery. Então, esse momento do delivery mostrou que... a pizza. A pizza, qualquer lugar faz pizza, mas ninguém entrega tão rápido. É isso aí. Você percebeu como mudou o mindset? Porque está muito mais próximo da minha decisão. Eu quero o serviço, a experiência. Então, olha que o serviço de transporte também está tomando um modelo diferente. Lá, para a montagem do seguro,
quando havia um sinistro, né, quem indeniza é a carga. No transporte nacional, até escrevi um artigo recente com uma aluna e um colega advogado, a gente vai publicar agora aí no e-book da Academia Nacional de Seguro e Previdência, é basicamente isso, propor, por exemplo, onde começa aquela conversa lá do responsabilidade e risco. Onde começa um e outro? No comércio internacional tem os Incoterms. E no transporte nacional, para resolver aquela questão de como é que resolve a regulação? Ninguém sabe onde começa e termina a responsabilidade de cada um. Então, se você não disser onde começa, onde termina nesses contratos, a tendência é um operador tomar conta de tudo para poder ele assumir a responsabilidade do todo diante do embarcador e dos entes e fazer a regulação. O que está acontecendo. Então, vamos dizer, aí, vamos colocar o processo, ao invés de gerenciar contratos, eu gerencio internamente como processo e crio um business. Trago o risco para dentro e tento alavancar um resultado. Esse está sendo a solução. No macro é isso. É a melhor solução? Eu não sei. Eu sei que é a solução que está sendo dada. Porque provavelmente a terceirização, que é o que se objetivava, não está sendo atingida. Por quê? Por problemas de contrato, mas pior, por problema de conceito em abordar esse contrato. Eu não consigo me entender com ele. Eu estou falando uma coisa, mas ele o meu prestador de serviço entende outra. O cliente dele entende outra e o embarcador é outra totalmente diferente. O ciclo não fecha. Não, porque essa briga da responsabilidade e risco. Na verdade, é um problema de percepção de quem é dono de quê, ou de quem deixou de ser dono em que momento. Quem responde pelo quê no final? Não se sabe. No Incoterms você já tem. Quer dizer, a evolução de 500 anos de história da navegação, eles criaram os Incoterms. Mas só que no transporte terrestre, nós existimos há mais de 1000 anos. E ninguém regulou ainda, ninguém fez o contrato. Continua a briga. Se uma pessoa derrubar uma carga, saindo do caminhão, abriu, caiu no chão, quem paga a derrubada da carga? Quebrou aí. Quem paga? Quem é o dono dessa responsabilidade? Me diz aí, ninguém sabe. Ah, não, é o motorista. O motorista não pode nem, segundo a legislação, não pode nem meter a mão na carga. Se ele botar a mão na carga, ele está errado. Ele não pode manusear a carga. Olha que doido. Entendeu? Então, é um negócio assim que não faz sentido. E aí até se confunde, porque se o motorista for autônomo é uma forma de enxergar, e se for uma transportadora é outra forma de enxergar. Porque aí está mais fácil remeter a transportadora. Exato. Né? Então aí também depende o modal. O poder de barganha do contratado. Exatamente. E do contratante. Exatamente. Quer dizer, você vê que está tudo posto em termos de risco. Mas a questão é como nós vamos nos ajustar a esses contratos frente à inovação que se deu. Né? Quem é responsável pelo quê? Né? Não está claro. Esta questão é a evolução cultural. Porque quando você começa a delimitar, claro que vai abrir briga, né? Eu não quero essa, não é meu e tal. Então, acho que a legislação vai ajudar muito isso. Quem é o responsável, mas não resolve o problema do risco. A questão do risco, cada um vai ter que dizer, eu quero isso para mim ou não quero. Isso faz parte das empresas, dos indivíduos tomarem risco para si. O que é importante na legislação? Determinar os parâmetros. Então, eu estou muito feliz que o governo tenha... É interessante, de novo, as empresas não tomaram essa iniciativa. O governo está tomando a iniciativa a partir da visão que ele tem, que é uma visão própria, não é visão de risco, tá, pessoal? O pessoal acha, não. O governo está entregando ali, ele fala sobre risco, mas o mindset do serviço público, ele é o compliance. Para ele, o que é risco para governo? Para qualquer instituição pública? Eu não atingir a conformidade. Isso é risco para ele. Tá. Para a área de iniciativa privada, não. Tudo que não for legal me é lícito. Você entendeu? Tudo que não estiver dito pela lei que não está regulado, tudo que não for regulado é lícito. Você percebe a diferença? Então ele está num outro campo, do outro lado do campo, falando de outro assunto. O governo, o risco para ele é o espaço entre o que ele é capaz de fazer. Por isso que você vai ver que a maior parte das normas dele trata de pessoas. Pessoas. Ele quer falar quem é a pessoa que está aí. É responsabilidade do agente. Porque é serviço. Serviço não é... Você pode até automatizar, mas existe um responsável. Existe uma pessoa. Então, é daqui até o compliance. Para a empresa, não. O compliance é o básico. O meu risco é daqui para o meu negócio, para o resultado. É um outro planeta. Só que não dá... Por isso que não dá para falar a mesma coisa. Você pode usar um modelo e espelhar, mas são mundos à parte. Nós estamos caminhando para o fim. Marcos, alguma pergunta a mais para o Sérgio? Reflich. Reflich. Sérgio Reflich. É um alemão
com todos os fonemas, quase todos os fonemas alemães é complicado, né? Ô, Sérgio, nós estamos falando aí de transporte de carga, essas coisas, e o nosso segmento efetivamente passa pela inspeção de segurança veicular, passa pela certificação de produtos, e o que se tem notado fazemos inspeções de veículos blindados, e a gente nota uma tendência de mercado de cada vez mais o pessoal ter aí veículos blindados. Uhum. E isso acontece tanto no transporte de pessoas, veículos, automóveis, que todo mundo está acostumado já a ver na rua, como para transporte de cargas. E as pessoas, às vezes, não notam, mas a gente que trabalha com inspeção, o bichinho está na veia, né? A gente vai na estrada, a gente vai olhando para um lado, vai olhando para o outro, vendo a característica de um veículo, de outro. E tem-se notado que transporte de valores, e valores pode ser mercadoria, documentos, dinheiro, efetivamente. Até um pouco tempo atrás, falava-se em carro blindado, era aquele monovolume que carrega dinheiro de um banco para o outro, essas coisas que era o foco do veículo blindado para carga. E hoje a gente já começa a ver nas nossas rodovias, certo? O caminhão-truque blindado, composto, às vezes, por um semi-reboque não necessariamente blindado. Às vezes a gente vê nas estradas a composição dos dois blindados, ou só o semi-reboque blindado. Ou seja, são modais que o transportador, já dentro da linha da responsabilidade, ou o contratante, já deve ter feito essa exigência. Como é que você enxerga isso no impacto do risco? Você entende que isso é benéfico ou é só mais uma ferramenta para se atenuar um risco? Como é que seria isso hoje? Ou depende do modelo de negócio? Quando você... Bom, você sabe que uma das primeiras ofertas desse tipo de serviço de carreta blindada, né, ou de semi-reboque blindado, por acaso eu ainda era gerente de risco na Penske quando aparecendo com um projeto no papel. Dizia, você contrataria esse frete? Eu olhei, não. Por que não? Porque é o perfil da minha carga, né? E eu transportava eletrônico, quer dizer, a Penske transportava muito eletroeletrônico, que era muito carga chamada visada. Porque aí é uma questão de modelo de negócio. Na verdade, a Penske depois conseguiu muitos clientes, a unidade de gerenciamento de risco virou uma unidade de negócio, foi o nosso objetivo. Então, as empresas vinham procurar a Penske por conta do gerenciamento de risco. Olha que legal, né? Ela tinha menos prejuízos nas entregas, menos mancha junto com o cliente, a performance era mais alta. E segue a mesma lógica, a DHL do outro lado fez a mesma coisa, e você vai ver outras empresas que ficaram pelo caminho aí, porque não trataram disso. Não vou falar as que ficaram. Né? Eu não vou falar o nome das concorrentes que ficaram pelo caminho, mas é só você ver, eram várias, né, operadores logísticos, a Penske está aí, a DHL está muito bem, com, né, o Guilherme Brock, meu diretor América Latina, ele chegou junto, né, na mesma época a gente chegou, eu gerente na Penske, ele do outro lado ali em Barueri, né, do outro lado da pista estava a DHL e o gerente, na época, hoje diretor América Latina, era o Guilherme Brockman, gerente de risco. Ele veio do seguro e eu vim da logística. Então, cada um com um olhar, né, mas com um olhar em gestão de risco, interessante. Nesse âmbito do blindado, a tendência o que acontece com o blindado? Ele tem, primeiro, a cultura de quem opera esses equipamentos é não dar visibilidade e rastreabilidade. Isso é uma primeira questão que eu nunca entendi. Eles não gostam de sensores e atuadores com ação remota. Por quê? Por que não? Eu não sei a resposta. Isso é da cultura do ambiente do transportador de valores. Ele acha que aquilo ali é mais uma maneira de dar visibilidade e não de ter um plano de vamos dizer assim, de resposta. E eu até entendo por quê. Se a gente parar para pensar e comparar, aí, olhando algumas operações no exterior, nos Estados Unidos você pode ter uma força armada para cuidar da tua empresa e está tudo certo. Aqui a polícia tem poder de polícia. Existe um monopólio da violência no Estado democrático de direito e pertence ao Estado. Como o Estado não consegue cumprir o seu papel, você também não tem direito de se defender. Então, nós estamos aqui no impasse, né?
Então, por isso, talvez eu prefira não ter esse tipo de operação, né? Se eu tivesse que optar, é não trazer isso para dentro da minha operação, mas tem coisas que não tem como não optar. Remédios. Eu tenho que chegar na ponta e é de alto valor, e é a carga avisada. Pneus. E aí você vai. Você tem uma lista aí que não tem seguro para fazer. Celulares hoje também, né? Os smartphones e tal. Sempre foi, antes, na minha época, era cartuchos e impressoras. Hoje é commodity. Eletrônicos em geral. Agora volta a ser, porque os chips estão caros, provavelmente vai subir o valor dessas mercadorias. Então vocês veem, a questão do blindado tem essa questão da cultura da rastreabilidade. Quer dizer, tem uns que não gostam, a cultura, que existe um conflito cultural, e eu entendo, mas eu acho que o uso do blindado ele passa a ser necessário em regiões que demandam. Ele tem um nicho, ele vai ser aplicado, acho que chama atenção, a dissimulação sempre funciona melhor, a fragmentação de carga de maior valor eu acho que dá melhor resultado. Em termos de logística, porque o preço do frete é por quilômetro aí, começa por aí, né? Não sei se vocês sabem, a cobrança não é por embarque, né? Pelo menos na minha época era assim, eu pagava por quilômetro usando blindado. E eu usava blindado antes de vir para a Penske, só para vocês terem uma ideia, eu transportava documentos por blindado, porque era mais barato do que o transporte aéreo. Como eu fazia o overnight, Rio-São Paulo, eu contratava uma empresa de segurança para transportar os meus malotes de São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. Era mais barato do que eu embarcar no voo e não ter a garantia dos pousos, porque ainda tem isso, né? O aeroporto do Rio, o Santos Dumont, que é onde fazia a ponte aérea, ficava do lado da operação da empresa, ele fecha, aí tem dias que, na época de verão, então, tem aquele período do fog e tal, e aí complica, vai lá para o Galeão, e aí já complica a minha operação, porque pega trânsito na vinda. Então, o que a gente fazia? Manda mais tarde da noite, viaja à noite num blindado, tenho certeza que chegava aqui em São Paulo cedão, pegava aqui, meu cliente, 20 anos depois, está ficando sabendo, sua carga vinha de blindado, Rio-São Paulo, e era só um documento, um contrato que podia vir de avião. Então, porque o custo aí é uma questão de saber lidar com precificação. Você ainda ganhava o ponto a ponto num contratante só. Não, a gente entrou no mercado de malotaria também, porque é um mercado também fechado para empresas de valores na época, a gente fazia para bancos. Então eu comecei a processar os malotes de alguns bancos que hoje são conhecidos como, naquela época são bancos aéreos, né? Os bancos de investimento que tinham muito no Rio, mas operavam muito no mercado de São Paulo com os bancos comerciais, época das privatizações. Então, para a gente ter as garantias do tempo de entrega, o que mais seguro do que um carro forte? Então, a gente fez um contrato com o carro forte, quer dizer, a gente vinha junto com o dinheiro Rio-São Paulo durante alguns anos, e, quer dizer, com alto índice de serviço. Por que eu podia cobrar alto? É o custo do transporte de segurança. Você está cobrando o quê? O transporte? Não. O serviço de segurança. A percepção disso, essa pergunta é complicada de responder sob a ótica do contratante, que eu respondi como contratante de serviço. Mas para quem está embarcando, faz todo sentido. Percebe? Eu estou disposto a pagar mais pela garantia. Quem sou eu para dizer que o cliente não vai pagar aquilo que ele percebe como válido? Entendeu? Se ele percebe, ele vai contratar. Por isso que você está vendo os caminhões andarem. Porque o cliente embarcador se sente... É aquela história. De que ponto é o risco? Não, o risco é meu. Não, eu pago. Agora, eu sou um prestador de serviço. Eu vejo que eu posso fazer de maneira diferente. Já fiz com blindado. Eu dizia, se eu posso fazer de outro jeito, e aí eu não vou contar aqui, porque senão eu entregaria. Hoje eu faria de que maneira, né? Eu sei como fazer, mas para que eu vou contar? Eu vou vender isso para o meu embarcador para que ele confie. Então, você vê que o problema do risco e do valor disso tem a ver do ponto estação que você está, de onde que você está. E, de novo, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu risco? É o tempo todo, porque a responsabilidade do risco não dá o valor, o impacto. Qual é o valor? Quanto eu pago? Então, esse é o... E como isso aqui também... Aí o que é interessante que a gente evoluiu, se dizer, o que mudou de lá para cá no transporte é aquilo que eu falei, a percepção de valor. Espera aí, ter mais rápido faz todo sentido. Ter nível de serviço faz sentido. As pessoas começam a sentir a importância disso. Antes achava que aquilo podia ser... E o embarcador começou a pagar mais para que o transportador executasse aquele nível de serviço. Então, há uma evolução. Com um nível de risco maior. Sim. Sem dúvida. É mais motoboy caindo, é mais velocidade. Então você tem os controles que você vai ter que fazer. Mas
Você percebe que para a sociedade o valor aumentou? Eu estou disposto a pagar mais pelo nível de serviço? Sim. Esse é um fator importante para se vender serviço de inspeção, para se vender serviço de garantia, para se vender gerenciamento de risco, seguro e etc. É isso. Gente, papo muito legal. Pena que está chegando no fim. Tá? Recebemos hoje aqui Sérgio Reflich. Isto. Certo? Acertei? Reflich, Reflich, acertei. Professor, doutor em análise de riscos. Como é que faz para falar com você? A galera vai querer conversar contigo, tirar dúvidas. Estamos lá no LinkedIn, lá vocês colocam aí o meu perfil. Estamos lá, é só fazer contato pelo LinkedIn. Agora fala qual é o endereço no LinkedIn. É o meu sobrenome, né? LinkedIn Reflich, aí você tá lá. Tá fácil. Soletra o Reflich. H-O-E-F-L-I-C-H. Ou para o pessoal da área de segurança, né? Hotel Oscar Eco, Foxtrot, Lima Índia, Charlie Hotel. Isso é do tempo que ele foi militar. É isso aí. Gente, mais um Cata e Tal, o podcast do Grupo Cata. Obrigado por estar com a gente e repetindo lá no início, se gostou, dê o seu ok. Se não gostou, fale com a gente melhora, tenha certeza disso. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Cláudio.